Graças a Deus. Obrigado. Quando nós ouvimos este coro, gratos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. É verdadeiramente isso que nos traz à casa do Senhor no dia de hoje. Gratidão ao Senhor por aquilo que Ele fez em cada um de nós. Nesta noite, nós vamos pensar um bocadinho acerca de alguma coisa que o Senhor trouxe à nossa vida. E vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Depois vamos contextualizar este texto. Uma dificuldade que às vezes temos em pregar para a igreja é que conhecem os textos que nós vamos mencionar. E Jesus, Ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi isto que Jesus veio trazer à nossa vida, foi liberdade. E é interessante que quando nós pensamos em liberdade, hoje em dia achamos que liberdade é só nós podermos fazer o que nós entendemos, o que nós queremos, o que nos vem ao coração, o que nos vem à ideia. Com certeza, isso é uma forma de liberdade. Mas com certeza Jesus, acima de tudo, não veio somente trazer liberdade para nós podermos agir, mas veio trazer liberdade para a nossa salvação. Porque Jesus veio tratar do aspecto espiritual. Com certeza, quando nós lemos este texto, vemos que muitas vezes Jesus é mal interpretado. Interpretam-no como estando a falar das coisas terrestres. Mas Jesus quer falar das coisas espirituais. Quando nós lemos todo este texto, e poderíamos achar interessante que conhecer a verdade é somente ter conhecimento, o ter conhecimento, e esse conhecimento nos dá liberdade. Jesus, no versículo 36, ele é mais explícito. Diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não é uma questão de nós termos conhecimento, é nós tomarmos uma atitude para que o Filho nos possa trazer essa liberdade à nossa vida. Então nós começamos a mudar o lugar onde nós estamos com o nosso pensamento. Não é conhecer, mas é o Filho nos dar, mas no fim de contas ele está a falar do quê? Diz o versículo... Agora fugiu-me. Ai, maroto. Era para trás. Diz o versículo 34. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então nós começamos a ver que o discurso de Jesus não está a falar da liberdade que nós podemos ter de amarras, mas está-nos a falar da liberdade que nós podemos ter acerca da nossa salvação. E isto é extremamente interessante, porque Jesus veio trazer salvação ao homem. No mundo hoje, nós, pelas filosofias, pelas ideias, pelas linhas de pensamento, achamos que podemos alcançar liberdade. Mas a verdadeira liberdade foi Jesus que nos trouxe a cada um de nós. A verdadeira liberdade foi de tal maneira incutida no coração dos crentes da igreja primitiva que eles não temiam mais o império que os dominava. Quando nós lemos este texto, vemos que os judeus diziam a Jesus: nós somos filhos de Abraão, nós nunca servimos a ninguém. Esquecendo-se eles próprios da história que eles serviram no Egito como escravos. Esquecendo-se da própria história que alguns foram para a Síria, outros foram para a Babilónia. E até naquele momento eles estavam debaixo da autoridade do Império Romano. Eles tinham liberdade. Eles, na sua filosofia, no seu pensamento, no seu achismo, eles eram livres. Eles estavam dependentes. Mas Jesus não estava a falar da liberdade das autoridades, das liberdades dos povos. Estava a falar da liberdade que nós precisamos ter do nosso pecado. É interessante que
esta pregação, mesmo para o próprio Império Romano, era perigosa. Porque uma grande parte da força de trabalho do Império Romano era debaixo da escravatura. Apesar do Império Romano ter o direito romano, era para os cidadãos. Ou eram nascidos debaixo da cidadania, ou pelo sangue, podiam ser cidadãos e terem a cidadania romana, ou comprando podiam adquirir a cidadania romana. Depois havia o povo. E depois havia os escravos. E quando nós começamos a olhar, o Império Romano começou a ficar preocupado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é interessante nós vermos a coragem que Deus trouxe ao coração de cada um daqueles homens, que eles deixaram de temer o Império Romano. No meio de toda aquela dificuldade, eles continuavam a entender que era mais importante guardarem a palavra de Jesus no seu coração do que o medo que o Império Romano tentava incutir nos seus corações. Começaram a levantar-se perseguições à igreja. Crentes começaram a ser atirados às arenas. Crentes começaram a sofrer martírio. Começou a haver perseguições tremendas. Porque a verdade estava a ser incómoda no Império Romano. Mas é interessante que a liberdade que Jesus queria trazer aos homens era maior do que a perseguição que o Império Romano podia incutir. Olhamos para este texto. O verso 33 diz que confrontaram Jesus. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como é que tu nos dizes, sereis livres? Eles estavam-se a esquecer, como eu dizia há pouco, da história e estavam-se a esquecer do momento atual em que eles estavam. Mas nós olhamos, vemos que Jesus tinha um alvo maior. Não era a liberdade daquelas correntes, mas era a liberdade que ele queria trazer dos seus pecados. Quando nós olhamos para João 3,16, que nós conhecemos, diz: conhecereis a verdade e a verdade... Fugiu. Porque Deus amou o mundo. Muito obrigado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi esta liberdade que Jesus veio trazer. Nós conhecermos Jesus, conhecermos a salvação das nossas almas, o perdão dos nossos pecados, porque o nosso pecado nos estava a escravizar. Quando nós lemos a Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo é incisivo nesta questão do pecado, de nós estarmos presos, de nos lembrar da célula que nos era contrária. Nós agora tínhamos necessidade de olhar para Jesus, que Ele ia limpar a nossa célula. Olhamos para a palavra de Deus e vemos como o mundo, ele muitas vezes ainda nos dias de hoje, nos tenta aprisionar com as ideias que vão correndo hoje em dia. Olhamos para a publicidade, muitas vezes hoje tenta-nos aprisionar. Agora saiu um objeto novo. Este é melhor que o anterior. Temos agora o telefone 435. Este é extremamente melhor do 433. Não se compara. O que é que ele faz melhor? Coisas. E as pessoas ficam debaixo daquela pressão. E agora, como é que eu vou ficar? Sai agora um carro novo. Sai agora um eletrodoméstico novo. Sai agora um aspirador novo. Sai. E nós ficamos debaixo desta pressão. Mas a palavra de Deus nos ensina a nós estarmos satisfeitos com aquilo que já podemos alcançar. O Senhor nos ensina a governarmos bem a nossa casa, a governarmos bem a nossa vida. Olhamos para a palavra de Deus. Ela vem nos trazer liberdade, com certeza no nosso dia a dia. Mas quando nós lemos, a liberdade maior que Ele quer trazer aos nossos corações é da salvação das nossas almas. Olhamos para a palavra de Deus. Vamos abrir ainda Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Irmãos, aquele título que nos era contrário,
Diz a palavra de Deus que foi cravado na cruz do Calvário. Quando nós nos lembramos, hoje nós perdemos a noção do que eram as cédulas ou o que eram as letras do banco. Os jovens hoje em dia não têm noção disto. Mas era um documento que era passado em como nós tínhamos uma dívida para com o banco. Uma dívida com alguém. E nós, até a pagarmos, nós éramos devedores. Mas a palavra de Deus nos diz que aquele título que nos era contrário a nós, hoje nós podemos alcançar como benefício. Nós olhamos, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor perdoou os nossos pecados. O nosso livramento, a nossa salvação vem por causa de Jesus. Gálatas capítulo 3, verso 10, também nos exorta, só abrir aqui, Gálatas 3, 10, já tenho ali. Todos quantos, pois, são as obras da lei, estão debaixo da maldição, porque esta está escrita: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A palavra de Deus também nos exorta que todos pecamos e ficamos separados da glória de Deus. Quando nós olhamos para este texto, nós vemos que não é pela lei, mas porque nós não conseguimos cumprir toda a lei. O apóstolo Paulo também diz que a lei foi o aio que nos levou a Cristo. Ou seja, foi o mestre que nos ajudou a nós entendermos que tínhamos necessidade de Cristo. Porque nenhum de nós consegue cumprir toda a lei. E nós, ao olharmos para o apóstolo Paulo, nós começamos a entender: eu preciso de alguém que me ajude. E é neste sentido que Jesus está a falar com o povo de Israel naquele tempo. Eu estou-vos a dizer que conhecereis a verdade e a verdade pode libertar-vos dos vossos pecados. Olhamos hoje para a nossa sociedade que tenta afastar os valores cristãos, mas nós vemos uma sociedade onde as taxas de suicídio estão a aumentar. Não faz sentido. Se o cristianismo era a raiz da tristeza, era a raiz das mágoas, era a raiz das aflições, então porquê que, estando hoje a sociedade a afastar os valores cristãos, nós hoje não estamos mais felizes? Mas uma coisa é certa, nós também vemos a juventude cada vez mais a procurar as questões espirituais, muitas vezes não enveredando pelos melhores caminhos. Mas nós temos uma coisa a dizer. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quando nós hoje anunciamos o Evangelho, é porque sabemos que Jesus é aquele que pode transformar as nossas vidas, é aquele que pode encher os nossos corações, é aquele que pode transformar e trazer-nos a verdadeira alegria. Porque quando nós olhamos, liberdade traz realmente essa paz ao nosso coração. Nós olhamos as pessoas no mundo, muitas vezes com dificuldades, com certeza físicas, naturais. E nós, como crentes, também as passamos. O Senhor Jesus diz que, a dada altura, ele menciona: o sol vem sobre os justos e vem sobre os ímpios. A chuva vem sobre os justos e sobre os ímpios. Lutas e problemas todos nós temos. A diferença é que nós podemos ter a certeza que temos alguém que está ao nosso lado para nos ajudar. Olhamos para esta sociedade hoje e vemos que tem dificuldade em avançar. A palavra de Deus diz: lançai sobre ele a vossa ansiedade. Nos dias que nós vivemos, a sociedade vive tempos de ansiedade, não sabendo o que é que vai ser o futuro. Olhamos para as questões da economia, não sabemos se a economia vai melhorar ou vai piorar. Olhamos para as questões da saúde, não sabemos se vamos ter mais pandemias ou não vamos, se as situações estão controladas ou não estão. Não sabemos se a habitação vai melhorar ou vai piorar. Não sabemos se o emprego vai melhorar ou vai piorar. Não sabemos. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor é o socorro presente na angústia. O Senhor está, mesmo que venha um dia de chuva,
Hoje tivemos chuva e trevoada, relâmpagos, hoje tivemos direito a tudo, graças a Deus. Mas ainda que na minha vida venham lutas, venham dificuldades, a palavra de Deus diz-me que o meu Pai está comigo ao meu lado. Ele está. Não é um socorro que vai chegar depressa. Eu posso telefonar aos bombeiros e eles em 5 minutos chegam. Mas demoraram 5 minutos. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, diz que o meu Pai está aqui ao meu lado. Nós corremos esta carreira não é porque somos melhores do que ninguém, mas porque temos o maior ao nosso lado. Mesmo quando enfrentamos adversidade, sabemos que Ele está ao nosso lado. Pastor, mas às vezes vêm dias mesmo difíceis. Vem. Não é porque nós tenhamos que estar em pecado. Deus muitas vezes permite para nós podermos crescer e amadurecer. Eu não me esqueço, há uns anos atrás ouvi uma enóloga do Douro, tudo a sorrir, graças a Deus. Uma enóloga do Douro comentar com o jornalista que eles tinham colocado linhas de água para fazer rega gota a gota. Obviamente a jornalista fez a mesma observação que eu faria. Então podem regar as videiras todos os dias. E a senhora disse, não. A videira, para dar bom fruto, um fruto doce, ela tem que sofrer, tem que passar pela agrura do calor, pela falta de água, para que o fruto possa crescer e amadurecer e ser doce. Nós colocamos água, quando a situação começa a chegar a um ponto que seja extremo, começa a pôr em perigo a vida da videira. E eu achei interessante. Nós, muitas vezes, parece que nós queremos que Deus esteja constantemente a pôr água, a alimentar os nossos desejos, as nossas vontades. Mas nós não vamos amadurecer. Não vamos ter um fruto suficientemente maduro. Porquê? Porque tudo nos correu bem. Quando nós passamos por lutas e dificuldades, nós amadurecemos. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo da segunda carta aos Coríntios, ele diz que ele agora podia consolar a igreja com a consolação com que ele tinha sido consolado. Eu daquele texto eu tiro uma grande lição para mim. Senhor, ajuda-me. E eu nas lutas e nas dificuldades, a eu poder aprender, para eu poder consolar os outros. Porque Deus quer nos fazer crescer quando passamos por lutas e dificuldades. Quer nos fazer crescer para irmos mais longe, para podermos ser de bênção para o outro. Para outra pessoa que está a passar por uma luta, por uma dificuldade, se possa identificar connosco e nós lhe possamos apresentar Jesus à sua vida. Porquê? Porque podemos consolar a pessoa com a mesma consolação com que Deus já nos consolou a nós. Então, quando nós olhamos, vemos o amor do Pai para connosco. Porque a palavra de Deus também promete Deus guardar-nos na força e na dificuldade que possa vir aos nossos corações. Vamos abrir a primeira epístola a João, capítulo 2, verso 1, já no final das nossas Bíblias. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, que todavia, se alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, somos exortados verdadeiramente a não pecar, a corrermos uma carreira santa, uma carreira justa. Mas ainda quando achamos que somos fracos na fé, nós vemos que Deus ainda assim continua a ter compaixão de cada um de nós. Ainda continua-nos a dizer, continuamos a ter um advogado diante do Pai que intercede por cada um de nós. Porquê Jesus? Porque Jesus esteve sujeito às mesmas paixões que nós. Ele veio a este mundo, caminhou ao nosso lado. Ele sabe quão difícil é estar neste mundo. Entende o que é que são os perigos, das tentações, das nossas paixões, daquilo que são os desafios de nós podermos não ter
algumas coisas que nós desejamos, porque Jesus, a dada altura, quando alguém se aproximou dele a dizer que o queria seguir, ele diz: o Filho do Homem não tem sequer uma almofada para reclinar a sua cabeça. Às vezes não é fácil. Mas Jesus ainda hoje continua a fazer o desafio. Amas-me? Segue-me. Ainda hoje Jesus continua a lançar este desafio a cada um de nós, a podermos continuar a seguir, porque é o caminho mais extraordinário que nós temos. Muitas vezes nós podemos achar que não somos capazes de enfrentar todas as dificuldades. Mas uma coisa nós sabemos, o Senhor está, como eu dizia há pouco, ao nosso lado. Ele está ao nosso lado para nos ajudar a irmos mais longe. Vamos ler Romanos capítulo 6, verso 14. Epístola aos Romanos, capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. O que nós tínhamos lido há pouco, se nós queremos seguir pela lei, temos um problema. Não conseguimos cumprir toda a lei. Daí o apóstolo Paulo, como eu mencionava há bocadinho, a lei foi o aio, ou o mestre, que nos levou a Cristo. Como nós entendemos que não conseguimos, então nós estamos em falha, precisamos de uma ajuda. E essa ajuda é Jesus Cristo. Como diz este texto, porque o pecado não terá mais domínio sobre nós. Então, o porquê? Porque pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Porque nós hoje não estamos a querer cumprir a lei, mas estamos debaixo da graça de Jesus Cristo, que ganhou a salvação para nós na cruz do Calvário. Vamos ainda ler Romanos capítulo 5, verso 1. Uma folhinha atrás nas nossas Bíblias. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos, a paz que nós precisamos no nosso coração, ela vem por causa de Jesus Cristo ao nosso coração. Ele veio fazer morada em cada um de nós, veio trabalhar em cada um de nós para podermos ir mais longe na nossa vida. Quando nós lemos há pouco que Ele nos dava a sua paz, Ele nos dava a sua bênção, Ele nos dava a sua ajuda. É o bem mais precioso que nós podemos ter. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando nós temos esta oportunidade de chegar diante da palavra de Deus e desfrutar daquilo que Deus tem para cada um de nós, é o maior privilégio. Não é à toa que a Bíblia é o livro mais perseguido do mundo. Apesar de ser o livro mais editado, é o livro mais perseguido. Porque os ditadores têm medo do povo entender que pode ser livre. E livre, quando nós olhamos, é livres dos nossos pecados. É o bem mais extraordinário que nós podemos ter. Uma sociedade hoje que busca os prazeres, que busca as alegrias passageiras, é uma sociedade que está presa a este caminho. Nós olhamos, vemos que Jesus veio nos ajudar a nós nos libertarmos. Hebreus capítulo 10, verso 26, um bocadinho à frente. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O apóstolo está a escrever-nos, a exortar-nos que nós temos recebido a liberdade. Temos conhecido a verdade, por causa da palavra de Deus. Nos dias que correm, muitas vezes se tenta ocultar a verdade. Olhamos hoje um dos temas que nós vemos muitas vezes na internet, é debater se as notícias são verdadeiras ou se são falsas. Porque não há escrúpulos hoje em dia. O que interessa é eu passar a minha ideia, seja com verdade ou sem verdade.
Hoje as pessoas não estão muitas vezes preocupadas em encontrar o caminho certo, mas querem encontrar o seu caminho. É interessante. O Senhor Jesus, Ele não nos menciona que Ele é mais um caminho. Ele diz que é o caminho. Jesus, Ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Hoje os dias que nós temos é um desafio completo. Hoje os dias que nós vivemos é sabermos que Jesus está conosco no nosso caminho, para nos ajudar, para nos abençoar. Voltando novamente ao Evangelho de João, ao capítulo 8. Já passei. João capítulo 8. Se nós começássemos a ler este capítulo, porque todo ele a passagem é contínua, vemos que Jesus tinha passado a noite no Jardim das Oliveiras, foi ao templo, foi constrangido por causa de uma mulher que tinha sido encontrada, apanhada em adultério. E quando nós continuamos a ver o discurso, quando ele continua a prosseguir, Jesus passou a ser confrontado pelos judeus. E é interessante, não tenhamos medo da verdade. Porque quando eu vejo a introdução de Jesus a falar da verdade, é depois de nós termos uma nota que dizia no verso 30, dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Não tenhamos medo de falar da palavra de Deus. Nos dias que correm, muitas vezes somos confrontados, somos apresentados como alguém que não sabe bem que caminho é que pretende seguir, não tem noção do que é que está a fazer, porque foi o que fizeram com Jesus quando lhe apresentaram aquela mulher em adultério. Então, que caminho? Vamos experimentá-lo. E Jesus deu andamento, ou deu expediente à situação. Quem quiser ver, leia a partir do capítulo 8, verso 1. E é interessante nós vermos. Podíamos pensar, Jesus foi confrontado, as coisas vão correr mal. Não vão correr mal. Jesus continuou a falar. Jesus continuou a ensinar. E vemos todo o ensinamento que nós temos pelos versículos seguintes. O que nós temos diante de nós é que muitas pessoas começaram a crer nele. Diz o versículo seguinte, o verso 28, e disse-lhes depois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então Jesus continuou a fazer a vontade do Pai. No meio de todas as circunstâncias que se estavam a levantar, Jesus continuou a falar da verdade. É aí que nós encontramos então este versículo 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós confiamos no Senhor, é a liberdade que Ele traz às nossas vidas que nos vai libertar. Não são as filosofias que estão à nossa volta que nos vão trazer a liberdade. Com certeza as filosofias, as formas de pensar trarão alguma orientação, terão também princípios bons, mas não nos libertam do peso que está no nosso coração. Porque quando nós olhamos, são princípios cristãos que continuam a reger a nossa sociedade. Quando a Bíblia diz não matarás, a nossa sociedade continua a entender que isso está errado. Quando a palavra de Deus diz não roubarás, a nossa sociedade continua a achar que está errado. Quando a Bíblia diz para não trair o cônjuge, o companheiro, a nossa sociedade continua a achar que está errado. Quando nós podemos continuar a seguir nos diversos mandamentos, tiramos o quê? O nome de Deus e passamos a achar que esses valores assim são válidos. Deem a volta que quiserem ao texto. Mas os valores são valores divinos. São os valores que Deus trouxe à nossa sociedade. Mas quando nós os transgredimos, com certeza ficamos com um peso no nosso coração. Nós sabemos que pecamos. Nós sabemos que erramos. Nós sabemos que falhamos.
mas a palavra de Deus também nos traz esperança. A palavra de Deus diz-nos que aonde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Nós podemos olhar para uma sociedade que está a entrar num caminho de perversão tremendo e podem achar não há mais solução para mim. Mas Jesus disse, aonde a graça de Deus, aonde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou, ultrapassa aquilo que é as nossas falhas. O amor que Deus tem para cada um de nós, ele é muito maior. Corremos a nossa carreira e muitas vezes podemos ficar a pensar como é que vai ser. A palavra de Deus nos ensina, o Senhor estará sempre ao nosso lado. Eu gostava de ficar com este pensamento, com os irmãos. O Senhor está sempre ao nosso lado. Amém? Graças a Deus. Que Deus ricamente abençoe.